E aí galera, beleza? Sou o Vitor Seron aqui do Programando Soluções e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como realizar a configuração do Bootstrap View Table, que são as tabelas do Bootstrap View. Então, basicamente, ela tem diversas variações e configurações que deixam as tabelas muito mais profissionais e também com uma melhor usabilidade para o seu usuário. E provavelmente você vai precisar de alguma dessas configurações no seu dia a dia, beleza? Então, bora para as configurações. Eu tenho um projeto aqui zerado, tá? Então, eu acabei de criar ele aqui, eu só configurei o Bootstrap View. Então, eu configurei aqui no main e o meu app está zerado, beleza? Então, vamos começar aqui. Primeiro, vamos criar uma tabela simples, certo? Então, eu vou colocar um btable aqui, certo? E para ela funcionar, a gente vai precisar fornecer os dados para essa tabela. Então, vamos aqui na parte de não da de style, vamos criar uma script aqui. Certo, não precisamos disso, nem disso. Só do Sport Default. Pronto. Agora eu vou declarar um data aqui. E esse data vai ter um retorno, beleza? Esse retorno, ele vai ter uma variável itens, que ela vai ser um array de objetos. Tá bom? Então eu vou colocar aqui alguns dados, eu vou colocar name João, idade 20, certo? Deixa eu só identar aqui. E agora eu vou duplicar esse registro. Vou colocar Maria 25 e vou colocar também o José aqui. Só para completar a nossa tabela. Ótimo. E agora, esses itens aqui, esses dados, eu preciso fornecer eles para a tabela, certo? E para fornecer esses dados para a tabela, a gente vai vir aqui, pegar esses itens e passar como prop, tá? Que é uma propriedade da tabela, que são os itens que ela vai receber, certo? Então, a própria tabela do Bootstrap View, ele já sabe que ele tem que passar por todos os itens que está aqui e fazer a exibição na tela, certo? Então, vamos ver na tela se já está funcionando. Pronto, ó. Então, aqui o que ele fez? Ele pegou o ID lá, né? Na verdade, ele pegou aqui, que estava lá. Então, ele pegou, por exemplo, aqui, ó, o name, certo? E o idade aqui. Eu coloquei idade em português, colocar em inglês aqui. Só para manter o padrão mesmo. Então, ó, name e idade, ele vai colocar name e age aqui. Certo? Então, João, Maria, José, 20, 25 e 27. Certo? Então, essa é a configuração mais básica da tabela que você pode ter. Certo? Porém, você pode adicionar algumas variações que elas vão melhorar essa tabela para você. Então, vamos ver logo duas aqui, ó. Aqui na nossa tabela, eu vou colocar primeiro o Striped. Esse Striped, ele é soma própria, eu não preciso passar nenhum argumento para ele. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer a nossa tabela intercalar as cores. Então, basicamente, vai ficar uma linha com uma cor um pouquinho mais cinza e a outra linha branca. Tá, então, vamos ver como é que ficou na tela? Certo, ó, então aqui o João ele ficou com a linha um pouco mais cinza no fundo, a Maria ficou com a linha branca, o José ficou com a linha cinza. E se eu criar um outro registro aqui, ele vai ficar automaticamente já com a linha branca, certo? Vou colocar aqui, colocar Paulo 22. Ó, então aqui ele já ficou cinza, branco, cinza, branco. Isso aqui facilita para o usuário na hora da leitura dessa tabela. Então ele consegue ver aqui, por exemplo, de maneira muito mais fácil que o João tem 20 anos, que o José tem 27, que a Maria tem 25. Certo? Isso facilita bastante para o usuário do seu sistema, certo? E uma outra variação que também ajuda demais é essa daqui, ó, é a hover, certo? Então, ó, a hover, o que ela faz? Quando você passa o mouse por cima, ela dá um efeito
ele troca a cor de fundo, dando esse efeito aqui, mostrando qual linha que você está selecionado. Então também facilita, por exemplo, aqui no caso da Maria eu sei que eu estou com o mouse em cima dela, quando eu passo o mouse aqui pelo João, né? Então dá para saber facilmente. Essas duas props são muito legais e muito boas e já dá uma grande diferença aqui na tabela. Então antes estava com a tabela simples, toda branca, agora já tem dois efeitos aqui que ajudam demais no dia a dia, beleza? Certo. Então, além dessas duas configurações, eu vou mostrar uma outra aqui que também é muito útil, que é a gente poder personalizar quais colunas a gente quer que apareça na nossa tabela. Certo? Então, no caso, ó, aqui nossa tabela só está com dois dados aqui simulando os dados de pessoas, né? Que é o nome e a idade. Eu vou colocar aqui para cada um, vou colocar um ID, só para deixar marcado. 3 e 4. Só que eu não quero que esse ID apareça na tabela. Então, se a gente ver como é que está agora, ele já marcou o ID aqui para mim, certo? Porém, eu não quero que apareça esse ID, eu quero que apareça somente o nome e a idade. Então, como que a gente faz isso? A gente tem outra prop que a gente vai poder passar aqui, que vai ser a prop de fields. Então, só deixa eu trocar fields aqui, e a gente vai declarar essa prop aqui no retorno. Essa fields, ela pode ser tanto um array simples quanto um array de objetos, certo? Então primeiro eu vou mostrar o array simples. Então eu vou colocar aqui dentro desse array, eu vou pegar quais posições daqui que eu quero mostrar na tabela. Então eu quero o name e vou querer também a idade, certo? E automaticamente, como a gente já passou a prop aqui em cima, de quais campos eu quero mostrar, já deve estar mostrando na tela certinho. Então, ó, já configurou aqui e agora ele já não exibe mais o ID, certo? Então isso você pode fazer tanto para ocultar quanto até para criar colunas que depois eu vou mostrar ainda mais para frente, como a gente vai poder colocar um botão de editar e excluir aqui, certo? Ainda nesse vídeo. Beleza. Outra configuração que a gente tem também aqui é realizar a ordenação dos dados que estão nessa tabela. Então vamos supor aqui, se eu quisesse ordenar as idades em ordem crescente aqui, ficaria primeiro o João, depois o Paulo, depois a Maria e depois o José, certo? Dá para a gente criar essa ordenação de uma maneira muito fácil usando o Bootstrap View. Então vamos implementar aqui na prática. Primeiro eu vou trocar essa fields aqui. Por enquanto eu passei só um array literal. Porém, como eu tinha dito antes, a gente pode passar um array de objetos com algumas outras configurações. Então vamos configurar aqui. Eu vou tirar essas duas, vou passar como objeto, certo? E aqui a gente pode configurar algumas coisas. Eu preciso ter um key. Esse key vai ser qual chave daqui que eu quero exibir. Então, por exemplo, se eu quisesse exibir o ID, eu colocaria o ID primeiro. Mas não, vou colocar o nome aqui. Então, primeiro key, o name, certo? Eu também posso configurar uma label. Lembra que o name estava sendo exibido em inglês? Ah, ele cortou aqui minha tabela. O name estava sendo exibido em inglês, certo? Se eu quiser fazer ele colocar em português, eu declaro essa label aqui e passo qual nome que eu quero que seja exibido. Então já é mais uma configuração. Dá para configurar também. Então eu poderia ter aqui só nome ou nome completo, caso eu quisesse, tá? Então, aqui dá para configurar o nome da coluna, certo? Pronto, por enquanto tá bom. E vamos configurar aqui também o campo de idade. Beleza, vamos ver se já está aparecendo na tela. Deu um erro aqui, idade não definida. Certo, então no caso aqui, tá, eu passei de maneira incorreta aqui, tá? Essa aqui também tem que ser uma string, não pode ser o nome literal, tem que ser entre string aqui e aí vai funcionar. Vamos ver? Era isso mesmo. Então, aqui agora a gente já conseguiu configurar o nome completo e configurar a idade também. E para configurar essa ordenação, é bem simples. É só vir aqui na configuração aqui da coluna
E a gente pode vir e colocar um atributo que é o sortable, certo? E passar ele como true. Então aqui na tela, ó, aqui na unidade bem no cantinho, ele já ficou essa setinha para a gente poder clicar e ordenar os registros da tabela, certo? Então ó, agora está em ordem decrescente, então José, Maria, Paulo e João, então 27, 25, 22 e 20. E se eu trocar ele fica 20, 22, 25 e 27, certo? Se eu atualizar a tela, ele volta aqui para o normal, certo? E dá para colocar essa ordenação também aqui para o nome, só duplicar essa configuração. E ó, o nome já ficou aqui, ele vai ordenar também por ordem alfabética. A próxima configuração é uma das que eu mais acho que você vai utilizar no seu dia a dia, que é poder criar uma coluna a mais, certo? Então, no caso, normalmente quando a gente faz uma tabela, alguma coisa, a gente espera poder manipular esses registros, né? Então, para poder manipular, a gente precisaria criar um botão, alguma coisa nessa tabela que nos levasse para alguma tela de edição ou de exclusão desses registros. Então vamos colocar aqui na tela, nessa tabela, dois botões, editar e excluir, certo? Então para isso, a gente vai ter que vir aqui na nossa tabela e a gente vai configurar aqui dentro do table um slot. Tá? Esse slot ele vai servir para a gente colocar o que a gente quiser dentro de uma coluna específica, certo? Então, eu vou criar a coluna aqui. Então, por enquanto, a gente tem a coluna name e idade. E vou criar uma coluna aqui que vai ser a coluna de ações. Tá? Só vou colocar aqui actions. Ela vai ser vazia mesmo, tá? Vou colocar ações. Não quero poder ordenar elas. E aqui na tela, ó, tá vendo que já ficou uma coluna vazia. Agora a gente precisa preencher ela. Só que esses dados, eles não vão vir daqui desse nosso array de itens. Ele vai ser preenchido dinamicamente aqui dentro pelo slot, certo? Então aqui eu vou colocar um template. Já vou fechar ele. E vou colocar aqui vSlot 2.cell, que ele vai ser uma célula, tá? Dessa coluna. E aqui dentro eu vou passar qual coluna que eu quero que ele pegue. Então eu quero uma célula para actions. Beleza? E aqui eu preciso passar um igual, aspas, data, certo? Esse data aqui, ele vai ser cada elemento desse item, certo? Então, por exemplo, quando ele vai passar pela primeira vez nesse array de itens aqui, o primeiro elemento vai ser o João, certo? Depois o segundo vai ser a Maria, depois o José e depois o Paulo. Então o data vai conter cada posição desse array para a gente poder manipular unicamente, certo? Então por enquanto ele vai estar dando erro, vamos configurar já os botões aqui e vamos utilizar o data só para a gente poder mostrar, certo? Então eu vou colocar um bButton, bem simples do Bootstrap View. Beleza? Vou colocar uma variação aqui, colocar primary, colocar um editar. E aqui eu vou definir um arroba click só para eu poder utilizar esse data aqui, certo? Então no caso, aqui a gente utilizaria data.id, por exemplo, se eu quisesse só passar o id para essa função de editar, certo? Antes eu tenho que colocar aqui a função editar. Beleza? E aqui agora vamos duplicar esse botão. Colocar aqui um danger. Aqui deletar. Certo? Eu acho que ele vai ficar grande. Eu vou colocar um size SM só para ele ficar um pouco menor. Vou colocar aqui remover. Certo? Então só recapitulando aqui. A gente criou uma nova coluna personalizada, certo? E aqui dentro, agora dentro do slot, a gente criou uma nova célula e aqui colocamos a action, que é a mesma key que está aqui embaixo, tá? Então o que tiver aqui precisa estar aqui em cima para ele poder renderizar. E passamos o data para dentro desse escopo aqui para ser utilizado nas funções, certo? Eu não sei se ele vai dar erro nessa função, deixa eu ver na tela se está funcionando.
Pronto, ele está funcionando aqui. Então a gente já tem dois botões, editar e remover, certo? Então esses botões a gente criou dinamicamente eles e para a gente poder utilizar dentro dessa tabela. Só vou dar uma margem aqui entre um e outro. Colocar um class mr2 aqui só para separar. Beleza. Então com isso você consegue manipular os dados aqui da sua tabela. Então você consegue mandar esse João aqui para uma tela de edição, passando o seu ID. Você consegue mandar o João aqui para uma tela de remover, né? Aí você poderia também abrir em modal. Aí vai da sua imaginação e vai de como você quer resolver o problema que você tem no momento. Mas dessa forma você já vai conseguir configurar novas colunas para essa tabela, certo? E mais um item que eu queria mostrar aqui também é como deixar esse cabeçalho fixo dessa tabela. Porque por enquanto, se a gente tiver vários registros, ele vai sumir com o cabeçalho e isso não é interessante para a gente. Tá? Então aqui a gente vai definir uma prop que é a Stick Header, certo? Ela serve para deixar o cabeçalho fixo na tabela. E é importante isso porque em uma tabela com várias colunas e vários registros, é comum da gente se perder na hora que a gente está olhando alguma coisa do tipo e seu usuário também se perde nessa questão. Então, para melhorar essa usabilidade, você pode deixar o cabeçalho fixo e aí ele vai sempre poder ter acesso, certo? Vamos ver se já mudou? Tá, ele já mudou aqui, não parece, eu vou adicionar mais registros. Colocar tudo com o nome de Paulo mesmo, só para a gente ver. Beleza? Então, ó, aqui ele já criou essa barrinha pra gente e se a gente mexer para baixo, ó, repara que o topo aqui não se move. Certo? Então, ó, ele não se mexe, ele sempre fica fixo. Vamos trocar até a cor dele aqui. Mais uma variação também que dá para fazer, trocar a cor. Então, vamos colocar um red variante, colocar um dark. Ele vai ficar preto para a gente poder ver essa diferenciação, certo? Então, ó, aqui temos o título, né? E aí quando a gente vai passando, ele fica aqui esse cabeçalho fixo na tabela. Então é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá uma curtida aqui para me ajudar e saber se eu estou produzindo conteúdo que te ajuda. Qualquer feedback também, qualquer comentário de melhoria, deixa aqui embaixo que eu vou sempre ler também para poder estar melhorando aí os vídeos. E também se inscreva no canal para sempre receber os novos vídeos que eu postar aqui, certo? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui, valeu!